Presidente Arthur Lira, foram 3 dias de votação intensa e de debates intensos aqui a respeito dessa PEC, certo? É uma PEC que traz novas regras para a gente poder, para os governos poderem controlar os gastos. Que tipo de impacto prático isso pode trazer, de fato, para a população do país? Olha, para a população, para o Brasil, para os governos, nós aprovamos no Senado e na Câmara inúmeras ferramentas de controle de gastos. Né? Uma sinalização muito forte de que daqui para frente o Brasil vai estar atento a conter suas despesas, a se programar, a ter previsibilidade, principalmente nessa questão dos gastos. Nós conseguimos em uma semana, o Senado na semana anterior, em 15 dias aproximadamente, foi aprovada com muita discussão, com muita participação, democraticamente dentro de uma discussão muito ampla, mas, ao final, uma casa como a nossa, com 513 deputados, com muitos posicionamentos divergentes e diferentes, dando espaço a todos, era normal que tivéssemos pequenas alterações que não influenciarão, no ponto de vista da assessoria, da consultoria da casa, em ter que retornar ao Senado. A nossa posição é de promulgação, deveremos ouvir também o Senado, a sua assessoria técnica, para que as duas casas possam, sim, conjuntamente, promulgar esta PEC e dar ao Brasil esse instrumento, essa caixa de ferramentas, para que façam a programação nos seus gastos públicos. Presidente, houve durante o debate uma crítica de se colocar o auxílio emergencial junto com essas metas, metas de controle fiscal. Por que foi necessário colocar isso junto e por que uma coisa está atrelada à outra? Lógico que você precisa de uma sinalização, você não pode o tempo todo, e nós entendemos que esse momento de pandemia é um momento sério, um momento grave, requer medidas mais duras, requer medidas mais efetivas. Nós sempre defendemos a manutenção provisória do auxílio em momentos como esse que nós estamos passando, mas também sempre defendemos a criação de um programa permanente, mais inclusivo, muito mais inclusivo do que o Bolsa Família, por exemplo, num valor maior. Para isso a gente tem que cortar nossas despesas. Eu defendia também um orçamento que fosse totalmente desvinculado, não foi possível no Senado, não foi possível na Câmara, não veio no texto, mas é um caminho que nós ainda iremos seguir, fazer com que o Congresso, que é a casa que tem os representantes da população, que viajam toda semana, que conhecem os seus estados, seus municípios, possam elaborar um orçamento que atenda a todas as demandas, para que nós não fiquemos nessa situação de engessados em mais de 96% com despesas obrigatórias, fazendo com que o teto de gastos ele esteja bem comprimido e nós não tenhamos a capacidade de, um momento de dificuldade, além de não termos orçamento, por causa e fato de que o ano passado o Congresso não votou, não foi instalada a CMO, estamos resolvendo isso agora e também com a PEC emergencial para sinalizar para quem, os mercados internacionais, os mercados nacionais, os investidores, todos os que têm condição de investir no Brasil, destravar a nossa economia para que receba influência e que a gente possa demonstrar que temos capacidade de crescimento esse ano acima dos 4%. Uma última pergunta. O senhor falou de destravamento de pauta, né, em algumas vezes, em algumas oportunidades essa semana. Saiu a PEC emergencial. O que vem agora a seguir? Nós tínhamos a previsão já desde a semana passada da votação da Lei do Gás. Vamos começar a tramitar a reforma tributária, né? Espero que numa conversa amanhã com o presidente Rodrigo, nós tínhamos já um calendário de apresentar para as duas casas e para a população o relatório, né, da reforma tributária, da comissão mista. A partir daí vamos ver como é que se encaminha no Senado e na Câmara. A administrativa também começará a ser discutida na CCJ, que foi instalada ontem, e assim sucessivamente, as matérias do dia a dia. Temos a capitalização da Eletrobras, vamos decidir sobre o PL dos Correios, as pautas como a Lei do Gás, que estava e está na pauta da próxima semana. Então tem várias matérias como constantes na pauta da Câmara que terão muita discussão, mas sempre com o objetivo de destravar e aprovar da melhor maneira. Muito obrigada, presidente. Obrigado.